Diz a palavra do Senhor assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor, já cantamos a nossa alegria diante da palavra, já cantamos o desejo de ouvir a Tua palavra e pedimos agora aquela porção de conhecimento, de sabedoria que somente o Senhor pode dar para compreendermos os Teus santos ensinos. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, o Senhor nos convença da Tua verdade. E sabemos que é uma ação do Senhor, que não depende, Senhor Deus, do nosso intelecto, mas da ação do Senhor em nós. Tem misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos a servir ao Senhor com carinho e com toda a nossa dedicação. Fala ao nosso coração agora, lembrando coisas antigas e mostrando coisas novas. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu tenho começado a caminhada com os irmãos no Evangelho segundo Marcos. Se vou fazer toda a exposição de Marcos, não sei ainda, mas tenho estudado e tenho trabalhado em cima disso, porque recentemente nós paramos uma série de pregações no Evangelho segundo Mateus. Claro que quem vinha pela manhã que acompanhava essas exposições no Evangelho segundo narrado por Mateus. Marcos escreve naquele que é considerado por muitos como o mais antigo dos evangelhos escritos, por uma série de análises textuais, etc., o que também absolutamente não muda nada para nós, e ele tem o seu estilo de escrever. É interessante, domingo passado, quem estava aqui lembra que eu me referi ao fato de que Marcos é extremamente sucinto na sua declaração. Domingo passado nós meditamos no versículo 12 e 13 deste primeiro capítulo, e eu disse que Marcos já faz um resumo de toda a história. Mais uma vez eu volto ao texto 12 e 13 aqui de Marcos 1, onde ele diz que o Espírito o impeliu para o deserto, ou seja, o enviou para o deserto, não o levou, como foi o caso do diácono Filipe anos depois, mas ele o levou, mandou ao deserto, e Jesus, já obedecendo na sua posição de servo obediente, ele obedeceu e foi ao deserto. E Marcos continua, ele permaneceu 40 dias, ele então foi tentado por Satanás, ele esteve num lugar perigoso, mas mostrou que ele cumpriu o seu objetivo, uma vez que foi servido pelos anjos. O Senhor Deus então providenciou o seu alimento, e domingo passado eu recorri ao Evangelho de Mateus para os detalhes da tentação que ele passou. Para quem não estava domingo passado, a lembrança de que nós nunca podemos imaginar o Senhor Jesus com apenas aquele momento de sofrimento e de tentação. Isso é um defeito que às vezes temos, porque estudamos, lemos, aprendemos da escola dominical que Jesus Cristo foi tentado no deserto, e parece que o resto da vida de Jesus não é uma vida de tentação. Ele sempre foi tentado, porém, as Escrituras falam que ele foi obediente até a morte. Ele nunca caiu em tentação. E é somente por este fato que você e eu podemos dizer que somos salvos pela fé. Porque quando ele se deixou matar, ele permitiu que fosse morto, obedecendo à ordem do Pai, ele pagou um preço que ele não devia, é o seu preço. E Deus graciosamente aplica isso sobre as nossas costas, ele coloca sobre nós essa graça do Senhor Jesus. Mas aqui nós temos a narrativa nesses dois versículos que referem-se ao fato de que João Batista preso, o Senhor Jesus Cristo voltou para a Galiléia. Eu peço que você tome o boletim na mão e eu vou ler o que está na capa do boletim, que é um pequeno pedaço do comentário do reverendo William Hendrickson, no seu comentário do Evangelho de Marcos, está no rodapé, e uma parte que fala sobre esse texto especificamente. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar com o boletim na mão. Quem está acompanhando pelo Instagram, eu tirei fotografia, está lá no Instagram desde hoje de manhã, ou de ontem à noite. Então, diz assim: uma sessão nova do Evangelho de Marcos começa aqui. Entre o batismo de Jesus e a tentação, capítulo 1, versículos 9 a 13, e sua chegada na Galiléia, registrada aqui no versículo 14, pode ter havido um intervalo de cerca de 1 ano. Mas apesar de haver esse período de tempo separando esta sessão dos eventos
acontecido anteriormente, conforme Marcos registrou, o que o evangelista vai escrever segue uma ideia contínua com aquilo que lhe precede. A preparação e inauguração da tarefa que o Pai havia dado ao Filho para fazer está concluída. O princípio já foi executado. Após João Batista, o mensageiro, tê-lo apresentado a Israel, Jesus, por meio do batismo que ele mesmo pediu para receber, reafirmou sua decisão de tomar sobre si o pecado do mundo. Além do mais, ele mostrou que podia fazer isso, pois no deserto triunfou sobre Satanás. Ele fez isso na qualidade de representante do povo, como o último Adão, vencendo onde o primeiro Adão havia fracassado. Portanto, nada mais pode impedi-lo de levar adiante a tarefa que recebeu e voluntariamente assumiu para fazer. Se você está com sua Bíblia aberta ainda, você deve estar olhando a primeira página do Evangelho segundo Marcos. E a primeira frase que já foi motivo de pregação minha é: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos então vai desenvolvendo, vai apresentando as boas novas. Marcos não usa do seu tempo, dos espaços nas linhas para falar sobre genealogia de Jesus. Nós aprendemos e interpretamos, estudando os evangelhos, que cada evangelista dá um enfoque sobre um dos aspectos da vida de Jesus. Um fala sobre o fato dele ser rei, outro fala sobre o fato dele ser profeta, outro fala sobre o fato dele ser sacerdote, outro ainda se manifesta como ele sendo o Messias. Então Marcos apresenta, não de maneira diferente, mas com um enfoque diferente, a história de Jesus. E é assim que ele faz neste evangelho. E ele conta então um pouco sobre João Batista para fazer essa ligação sobre o antigo e o novo tempo. E agora, quando eu falo novo tempo, não é uma mudança na história, mas o cumprimento da história. No passado houve pessoas que fizeram uma diferença entre Velho e Novo Testamento, como se o Velho Testamento tivesse um tipo de Deus, uma ação de Deus. Alguns até veem Deus diferente no Antigo Testamento, um Deus rigoroso, um Deus de lei, e no Novo Testamento um Deus amoroso, um Deus caridoso, um Deus perdoador. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de interpretação, porque Deus diz acerca dele, e está nas Escrituras: eu não mudo. Não há um Deus bravo no Velho Testamento, um Deus bonzinho no Novo Testamento. Não é isto. Mas agora há um momento especial que o Senhor Jesus Cristo descreve com esta frase, primeira que nós encontramos no versículo 15: o tempo está cumprido. Esse cumprido com a letra U é o contrário de cumprido com a letra O, mas o cumprido aqui ele está repleto, ele está acabado, chegou a hora. O tempo que se aguardava para a vinda daquele que era o esperado de Israel, o esperado das nações, o prometido de Deus, o Salvador, acabou, porque agora o Messias está presente. Ele começa a pregar assim entre os seus na Galileia. A lembrança preciosa do cumprimento das profecias de Deus, que dizendo em Isaías no capítulo 9, que da terra de Zebulon, na terra de Naftali, Galileia dos gentios, o mais norte, noroeste de Israel, de lá viria o Salvador. Todos conhecemos as narrativas no nascimento de Jesus em Belém, portanto na Judéia, nascido na Judéia, mas ele foi criado na Galileia, e então ele é alcunhado, ele é apelidado pelos seus de sua época de Jesus o Nazareno, ou o Galileu, como nós encontramos em alguns lugares, apesar de não ter nascido lá. E eu gosto muito de lembrar isto, porque isto mostra como tudo está planejado na vontade do Senhor Deus, porque no Antigo Testamento as profecias que falam do Messias, há profecias que falam sobre o nascimento dele em Belém pequenina, Belém Efrata, e há profecias que falam que ele viria do norte, e elas parecem que não se encaixam, porque se ele nasceu na Judéia, ele não poderia ser chamado de Nazareno ou de Galileu ou ter vindo do norte. Mas é o que acontece com o Senhor. Não existe acaso para o Senhor Deus, nenhum acaso, nunca houve acasos. O Senhor Deus colocou no coração do governante romano fazer um recenseamento. Não há acaso, não é por acaso. E por causa desse recenseamento, então conhecemos a história, José e Maria
foram até a cidade de Belém para ele fazer lá o seu recenseamento, o seu alistamento, como está escrito nas Escrituras. E lá então se completam os dias de Maria, tão bem determinado e explicitado no Evangelho segundo Lucas. E Jesus nasce, portanto, belemita, portanto, da Judéia, judeu da Judéia, e depois ele vai para o norte, lá ele começa o seu ministério. Essa questão de ter cerca de um ano é uma posição do reverendo William Hendricks interessante, porque há narrativas diferentes e colocam algumas coisas, e quando lemos no Evangelho de João, há uma referência a uma possível Páscoa que teria sido celebrada antes desse momento inicial. E então seriam 4 Páscoas que o Senhor Jesus Cristo teria vivido, portanto seriam 4 anos de ministério e não apenas 3. É um dado interessante, é uma curiosidade que não muda e não altera absolutamente nada da nossa fé e do que nós cremos, seja a posição uma ou outra dos irmãos ao lerem esse assunto. Mas quando Jesus diz, o tempo está cumprido, ele falou, acabou, está completo, há um tempo específico para isso. Na arrogância do ser humano, há uma ideia de que só há progresso, 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 e cada vez os dias são melhores, são mais progressistas, são mais avançados. A humanidade trata disso quase como uma certeza, dentro do seu conforto, baseado nas coisas todas que o mundo traz, somente um tempo cada vez mais completo. Mas as Escrituras não dizem isto. As Escrituras dizem que este é o tempo maior, o tempo da presença do Senhor Jesus na terra. Deus entre nós, Deus encarnado, Emanuel, conforme é anunciado pelo anjo a José, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Deus presente. Paulo ecoa isso na carta aos Efésios, capítulo 1, quando ele diz que ali é a plenitude do tempo, o momento culminante, é a presença do Senhor. Nós falamos que aguardamos e aguardamos com esperança o momento da volta de Jesus, e isso vai ser um momento especialíssimo na vida de todos nós, que amamos o Senhor, quando Ele virá de maneira gloriosa diante deste mundo. Mas o momento maior do plano de Deus, da redenção, da salvação, é a presença do seu Filho no mundo, o tempo que ele exerceu o ministério, a sua obediência, o fato dele estar vivendo aqui até a sua própria morte, deixando-se matar, pagando um preço que ele não devia, porque o salário do pecado é a morte, e ele não pecou, mas ele mostra que está aqui para fazer esta obra, como diz Hendrickson nesse comentário que está na capa do boletim que você está vendo. Ele diz assim: ao aceitar ser batizado, Jesus Cristo não tinha necessidade nenhuma de arrependimento, o batismo de João Batista, mas ele está ali dizendo, eu me apresento em lugar da humanidade, e é isso que ele faz. Ele é o nosso representante. Por causa disso que o Hendrickson faz essa comparação que encontramos também em Paulo, especialmente na carta aos Romanos, especialmente no capítulo 6 da carta aos Romanos, capítulos 5 e 6. No 5 ele fala do novo Adão, no 6 ele fala sobre a obra de Cristo completa na cruz, e lá ele apresenta então essa comparação também entre o antigo e o novo Adão. O primeiro, aquele que é o nosso Pai, aquele que é o nosso ascendente maior, humanamente falando, e aquele então que vem cumprir a obra para a salvação da humanidade. Jesus diz, o tempo está cumprido. E nós precisamos entender, meus irmãos, que não há mais nada a ser feito com respeito à redenção, à obra redentora. Não há nada mais a ser feito para garantir salvação de ninguém. Não falta nenhum detalhe para que nós tenhamos absoluta certeza do cumprimento da promessa de Deus, pagando nossa conta completamente de todos aqueles que creem, a não ser o fato daquilo que está imposto aqui no versículo 15, que é necessário o arrependimento. Arrependimento. Eu já falei muito sobre isso comigo mesmo, já fiz estudos, já debati com outras pessoas, se todo remorso é arrependimento, se todo arrependimento é remorso. É complicado nós falarmos isso, porque depende da sua interpretação, sua maneira de olhar.
Eu particularmente faço diferença entre remorso e arrependimento, porque entendo que remorso é apenas a dor na consciência, que não quer dizer que não exista um sentido de arrependimento, mas o arrependimento é algo mais. É sentir que há um erro, que há necessidade de uma mudança e aceitar isto de maneira sobre si. Remorso acontece mais normalmente, na minha referência, na minha mente pessoal, para mim, quando você vê que uma coisa não deu certo e você fica aborrecido e diz, não devia ter feito assim. E arrependimento eu penso que é mais profundo, é um real reconhecimento de pecado. E nós cometemos pecado sempre que ofendemos a Deus, sempre que vamos contra a vontade de Deus, sempre que nós fazemos coisas que Deus disse para não fazermos e sempre que nós deixamos de fazer o que Deus mandou que nós fizéssemos. E é costumeiro nós falarmos no nosso ambiente que nós pecamos por pensamentos e por atitudes, nós pecamos por ação e por omissão. E é necessário que o ser humano, olhando a sua vida, olhando o Criador, olhando a perfeição, sabedor que Deus sempre exige a perfeição, que o pecador continuadamente olhe para si mesmo e perceba que há necessidade de mudança e de deixar para trás aquelas coisas que não agradam a Deus. Mas o arrependimento aqui, meus irmãos, tem um significado mais profundo, é aquele momento mesmo em que nós resolvemos fazer uma alteração na nossa vida. Como eu disse, a humanidade se arroga e descansa no seu progresso, na sua ciência, no seu conhecimento, na atualidade das coisas. Estamos aqui transmitindo pela internet, imagina pensar nisso aqui há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Imagina alguma coisa disso ser tão comum para nós como aparentemente é, tão fácil, aparelhos pequenos. Todo mundo diz que um aparelho telefônico hoje tem muito mais capacidade de trabalho, de processamento do que, por exemplo, o Apollo 11 que chegou até a Lua, não é? Nós temos muito mais coisa do que isso. Quem trabalha com informática há décadas sabe as mudanças todas que já aconteceram e nós damos risada quando eu chego em casa e ainda acho em algum canto um disquetinho que era usado no computador, e eu ainda tenho aqueles disquetes um pouco maior, jamais aqueles grandões que o Edmund já deve ter carregado na vida dele, enormes, e que tinha quase nada de memória naquele aparelho. A humanidade então acha que ela é muito, muito desenvolvida, e o Senhor permite que alguma coisa minúscula, eu tenho insistido tanto isso porque não há como não insistir, isso faz parte da nossa vida nos dias atuais, que uma coisa tão minúscula que nem a humanidade sabe dizer se, ou tem unanimidade de dizer se é um ser vivo ou não, mas que uma coisa tão minúscula faz parar o mundo inteiro. Aviões no chão, transportes parados, firmas quebrando, o conforto nem sempre podendo usar. No início a própria internet começou a ficar sobrecarregada, não funcionava direito, não é? Então toda essa coisa maravilhosa, de repente, ela mostra que não é nada. Meus irmãos, o momento culminante da história da humanidade é o momento em que Deus revela seu amor, esse amor que é repetido num dos versos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo diz, está cumprido o tempo. Eu, hoje de manhã, falando sobre isso, disse alguma coisa que também é muito clara em meu coração. Quando alguém diz que Ele é o sonho da humanidade, quando Ele diz que Ele está cumprindo aquela promessa e o esperado das nações, o aguardado por todos, ou Ele é alguém que tem profunda convicção do seu ministério, ou ele é um tremendo charlatão. Não há maneira mediana de encarar Jesus e a sua verdade, não há. Ou você crê que ele é o Filho de Deus, aquele que veio trazer a palavra, ou você vai ter que julgá-lo como um charlatão, um mentiroso, alguém arrogante, alguém atrevido.
E na nossa fé, nós não temos dúvidas de que Ele é o Filho de Deus, o que veio ao mundo para trazer vida para nós. E Ele sabia disso, Ele tinha consciência plena disso. Ele veio ao mundo com essa inteligência na sua mente. Qual o momento em que isso ficou claro? Já que Ele cresceu como qualquer criança, Ele mamou, Ele desmamou, Ele engatinhou, Ele andou, Ele correu. Nós não sabemos exatamente, sabemos da história dos 12 anos dele no debate com os doutores da lei, mas não sabemos exatamente qual que é o momento dessa consciência do Senhor, mas Ele sabia o que estava aqui para fazer. Tanto não tinha dúvida que num outro momento, Ele, um homem sem pecado e portanto respeitador de sua família, de sua mãe, Ele diz à sua mãe que ela não sabia do que ela estava falando, porque ela estava pedindo para Ele fazer coisas, pelo menos 2 vezes, que Ele sabia que não era a missão dele, e a missão dele era fazer a vontade do Pai. E Ele nos convida, meus irmãos, para um arrependimento, não um arrependimento superficial. João Batista já tinha falado sobre isso, porque esta é a mesma pregação de João Batista, quando está narrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, e João está batizando, está pregando, e as pessoas vêm para serem batizadas, e no versículo 7 e 8 de João 3 diz assim: vendo ele, João, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E a advertência que se completa nesse texto, nessa palavra de João Batista, é uma advertência muito forte para nós, porque ele continua dizendo assim, aqui em Mateus 3, verso 9 e 10 agora: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O convite do arrependimento é, pois, meus irmãos, um convite urgente. É um convite urgente. Não é um convite para ter uma resposta como a do rei se dirigindo a Paulo preso e diz assim: sobre essas coisas eu quero te escutar outra hora. É assim o rei Agripa fala para Paulo: sobre esse assunto eu quero escutar outra hora. É um convite urgente. João diz: o machado está colocado à raiz. Ninguém sabe o dia, o tempo de vida, as oportunidades que teremos para escutar a mensagem da salvação. Mas essa mensagem é uma mensagem urgente, que deve ser espalhada a toda a gente. Parece-me que a melhor mensagem para pregar no cristianismo é falar de cura, é falar de alcançar objetivos, de paz, é falar de harmonia, é falar sobre coisas especiais que nos trazem um conforto, mas a mensagem maior do cristianismo é: arrependei-vos. E isso que nós precisamos ter ousadia e coragem para fazer e para anunciar a cada instante: arrependei-vos. É necessário ter uma consciência daquilo que somos de verdade, e é necessário que então nós tenhamos o desejo de mudar. Peçamos a Deus o perdão, porque graças a Deus, quando nós recebemos, entendemos que estamos errados e nos arrependemos, isto acompanha a notícia da boa e maravilhosa misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E Ele nos oferece isso gratuitamente, porque não há absolutamente nada que o Senhor Deus não perdoe, a não ser a rejeição à própria pregação da palavra. Mas Ele nos convida a ter um ato de arrependimento. E continua Jesus dizendo esta frase, ou melhor, a frase está antes, mas eu continuo a pregação dizendo essa frase: o reino de Deus está próximo. Quando nós vemos e falamos sobre questões de tempos, dentro da estrutura do entendimento da Escritura e das coisas que são estabelecidas, normalmente nós dizemos que a igreja começou no tempo do Pentecoste, depois da obra completa de Jesus, e então Ele morreu, Ele subiu ao céu, e no 50º dia depois da sua morte, então é estabelecida a igreja do Senhor.
Eu, como muitos outros, creio que a Igreja do Senhor sempre existiu, desde o Antigo Testamento. Não com esse nome, não com essa estrutura, não era igreja cristã, era uma igreja que esperava no Senhor. É a igreja de Abel, é a igreja de Noé, é a igreja de Moisés, é a igreja de Jó, é a igreja de Davi, é a igreja de Samuel, é a igreja das quais eles participavam porque aguardavam o Messias. Mas nós dizemos assim, mas há um momento em que parece que há uma autoridade dada à igreja para a pregação da palavra. Verdade, dia de Pentecoste é isso mesmo. Mas eu particularmente tenho certas limitações para dizer que esse é o dia inaugural da igreja, a não ser que você queira usar isto para a igreja cristã, mas é o povo de Deus que é chamado e preservado através da história, aqueles que não dobram seus joelhos a Baal e nenhum a outro tipo de Deus, inclusive o Deus humanidade. A própria humanidade para muitos é a razão da existência, é a própria humanidade. Mas o Senhor nos fala de que o reino está próximo, o reino está chegando. Ele está falando a respeito da sua tarefa, da sua obra, que completaria o plano da redenção, que agora então daria aquela chave final daquilo que nós podemos dizer: cremos no Senhor, sabemos que somos salvos, temos absoluta segurança na ação do Senhor, nas suas promessas, e andamos firmes, caminhando para o bom país. É isto que é o reino de Deus, está próximo. Mas há um outro aspecto que não se pode esquecer, é a acessibilidade do reino de Deus. Eu conto que quando mudei para a cidade de Dourados e pastoreei em Dourados na década de 80, meu segundo pastorado foi lá em Dourados, fui capelão no hospital durante 1 ano, e depois 4 anos pastor da igreja. Quem ia nos visitar, na distância daquela, o nosso passeio era levar até Pedro Juan Cabaleiro, até o Paraguai, né? E nós tínhamos uma divisa seca, né? Uma divisória seca, é assim que é a fronteira lá. Você pode pôr um pé no Brasil, outro pé no Paraguai. Não há uma ponte, que você também pode, em determinado momento da ponte lá em Foz do Iguaçu, ter assim a divisória, mas você pode andar lá quase 1 quilômetro na fronteira com um pé de um lado e um pé do outro lado, nos dois países pisando ao mesmo tempo. Então a diversão era chegar lá e passar para o lado do Paraguai. Quando você passava, você dizia: pronto, fui para o exterior, né? Foi o primeiro país que eu visitei quando menino, fora do Brasil, lá no mesmo lugar, e o primeiro país porque minha esposa também visitou comigo, né? E claro que eu não podia deixar de brincar com ela, andando alguns metros, e ela querendo ir para o Paraguai, dizendo: não, você vai ficar desse lado, eu que fico lá de cá, e não deixando ela passar, brincando com a minha esposa, coisa que é muito comum acontecer por lá. O reino está próximo, o reino está acessível, está aqui, você pode entrar, o Senhor oferece para nós. E a única coisa que é preciso entrar neste reino é você realmente se arrepender. Eu lembro quando a minha curiosidade, porque eu fui para lá pequeno, então era pequena também a minha preocupação, mas minha curiosidade, o meu pai que trabalhava em Mato Grosso do Sul na época, ele era representante da igreja, trabalhava lá no Hospital Evangélico de Dourados, junto com o reverendo Marcelino Pires, 2 homens, irmãos queridos, não é? Quantas viagens feitas para lá, em tempos que uma boa parte da viagem era em terra. Marcelo foi muitas vezes para lá também, e eu também, ele tem parentes lá mais do que eu, mas nós ficamos pensando quantas vezes aqueles servos do Senhor foram para aquele lugar, e eu pequenininho fui uma vez, e queria saber como é que era esse negócio de entrar no outro país, e a gente pensa em passaporte, fronteira, guarda, como é que funciona isso? Paraguai ali, você atravessou a rua, você não percebe nada, não dói nada, né? Você já está lá, vai e volta o quantas vezes você quiser, a não ser que você queira entrar e ir até Assunção, outro lugar, aí sim você precisa tomar algumas atitudes. O reino de Deus está acessível a você, do jeito que você é, do jeito que você está. Não importa o que você fez, o que você faz, não importa a sua origem, não importa o seu passado, o que é preciso dizer a você é que o Senhor está oferecendo com gravidade, ou seja, seriedade,
com urgência, não deixe para outro dia, mas está oferecendo para você adentrar neste reino, com todas as bênçãos decorrentes deste reino. Mas é preciso arrependimento. Nós não somos salvos pela obra, não nossa. Nós somos salvos pela obra de Jesus, não a nossa. Para nós a salvação é de graça, é absolutamente gratuita, não custa nada para nós. Mas como lembra outro apóstolo, Pedro, na sua primeira carta, ela custou um preço altíssimo, altíssimo, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus. E o convite que Marcos traz aqui, falando já neste começo, como se fosse um resumo de toda a história do Evangelho que ele está escrevendo. Ele fala que essa história das boas novas é a história do momento culminante da redenção e da ação de Deus redentora junto conosco, na presença de Jesus e a sua jornada sobre esta terra, as suas pregações e o seu ensino a respeito de Deus, ensino a respeito do pecado, da misericórdia e do arrependimento. É a primeira pregação de João Batista, é a primeira mensagem de Jesus. Quando você olha Pedro no dia de Pentecostes, a mensagem de Pedro, todos dizem arrependei-vos, sempre arrependei-vos. É uma pena que a igreja cristã hoje esteja esquecendo de falar isto. Ela deveria falar mais arrependei-vos. E eu tenho visto com tristeza cada vez mais pessoas pregando, dizendo que são pregações cristãs, e poucas pessoas falam em pecado, em arrependimento, em dedicação e mudança de vida, que é o que a Bíblia diz. Tudo se prega em nome do Evangelho, mas parece que há um medo, talvez não seja comercial, talvez não seja uma coisa boa de marketing, falar sobre arrependimento, porque afinal de contas, para falar de arrependimento, você tem que apontar o pecado, o erro, a pessoa tem que se convencer de que está errado. Não é uma mercadoria boa, desculpem o termo, não é uma mercadoria boa. Então é bom falar de outras coisas, o Deus que cura. Hoje há algumas coisas em que a autoajuda, que é essa auto com L, que vem do alto para nós, muda para autoajuda com U, autoajuda que vem de dentro de você mesmo. Eu vejo pastores trabalhando como coaching, eu acho uma coisa tremenda hoje em dia. E nós precisamos anunciar cada vez mais que somos pecadores, precisamos nos arrepender, crer no amor com que Deus ama, dedicar a nossa vida ao Senhor, mudar o rumo de nossa vida para servir ao Senhor Deus. E este é o início da pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a mensagem para você hoje. Se você é meu irmão, minha irmã, porque crê nisto e porque aceitou esta mensagem, então relembre, novamente reforce dentro de você, e lembre que essa é a sua tarefa como crente, proclamar a verdade de Deus, para que mais pessoas se convertam e saiam da posição de condenação para uma posição de absoluta segurança. É bom lembrar essa mensagem para que a cada dia você olhe para você mesmo e veja como você tem se portado diante de Deus. E lembre que você tem um compromisso, é com Deus. Seu compromisso não é com o time de futebol, o seu compromisso não é com o país, o seu compromisso não é com a cidade, o seu compromisso não é com as suas origens, com os seus antepassados, a sua etnia ou qualquer outra coisa. Você tem um compromisso com Deus, e você precisa caminhar firme na ação e no convite de Deus para ser filho e filha dele. Não deixe esse assunto como fez o rei para depois. Sobre isso conversaremos outra hora. Legal. Para quem está vendo ao vivo aqui, diz assim:
daqui a um tempo eu vou ver a gravação de novo para pensar sobre isso. Para quem está aqui presente, depois eu vou ver a gravação para ver se realmente o convite e a hora é agora. E se você está vendo a gravação porque não estava vendo ao vivo, eu quero dizer para você, o convite é agora. Ninguém sabe o amanhã, ninguém sabe daqui a 5 minutos, ninguém sabe daqui a 30 segundos o que há de acontecer. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está acessível por intermédio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quando se entrava no tabernáculo, a tenda, ou no templo, havia toda uma série de etapas, não é? Então, quando você entrava no pátio do templo, havia um pátio externo, depois um pátio interno, depois havia a construção em si mesmo, fechada, onde entravam os sacerdotes em ocasiões especiais, e havia uma parte mais profunda ainda, fechada com um véu, chamado de Santos dos Santos, ou Santíssimo, conforme a tradução, e lá só entrava então o sacerdote líder, o sumo sacerdote, em ocasiões específicas. Havia uma longa caminhada, e pelas Escrituras sabemos que se essa caminhada não fosse feita corretamente, a pessoa morria no caminho, porque havia uma série de etapas, e é por causa disso que o altar está num lugar, o lugar do batismo de água estava em outro lugar de purificação, e havia também uma chama em outro lugar, então havia diversas etapas a serem transcorridas para chegar lá. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu se rompeu e agora o reino está acessível para você e para mim. Não precisamos mais passar por todos os ritos e rituais. Agora nós temos acesso direto ao Pai. Feche seus olhos agora e vamos conversar com o Senhor Deus. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, pela obra de Jesus, nosso Salvador, expressão máxima do amor com que o Senhor nos ama. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e através da palavra do Senhor, o Senhor continua nos convidando porque o Senhor nos ama, nos dando oportunidades que só podemos aproveitar enquanto estamos vivos aqui, Senhor Deus. E nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de todos que me escutam agora ou em outra ocasião. Que esta palavra realmente seja importante no coração e haja uma decisão de se voltar ao Senhor. Aqueles que já decidiram, que tomaram essa decisão de seguir ao Senhor, ó Pai, reforce esta mensagem em seu coração, relembrando dos compromissos, para que não se afastem do primeiro amor, para que façam o teu querer e vivam uma vida consagrada ao Senhor. Ó Pai, tem misericórdia. Somente o Senhor pode nos convencer, porque a dureza do coração é imensa, mas somente o Senhor pode convencer. Tem misericórdia. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém.